Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante. Aquela identidade que vamos construindo ao longo da vida, sabe? Muitas vezes sem nem perceber. É uma jornada para a gente entender quem nós realmente somos por baixo de todas as camadas. E tudo começa com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem sou eu? Parece tão simples, uma pergunta de 3 palavras, mas a resposta? A resposta é tudo menos simples. Mas e se a gente estivesse fazendo a pergunta errada? E se a nossa identidade não for algo que simplesmente nasce com a gente, mas algo que foi, olha, cuidadosamente aprendido e moldado? E se a chave para quem somos estiver, na verdade, em quem nós aprendemos a ser? É aqui que a coisa fica interessante. Exato. Antes de qualquer coisa, para a gente se entender, a gente precisa olhar para quem nos tornamos. Vamos dar uma olhada nessa identidade que foi construída no nosso contato com o mundo. A verdade é que ninguém nasce com uma identidade pronta. Ela é construída, tijolo por tijolo. Desde muito, muito cedo, a gente aprende a observar, a sacar o ambiente, a se ajustar. A gente aprende quais partes nossas trazem um sorriso, um afago e quais é melhor deixar quietinhas, silenciadas, para garantir nosso lugar no grupo. É um processo constante. E a primeira versão desse eu que a gente constrói é o que podemos chamar de eu adaptado. É aquela parte nossa que aprendeu rapidinho que para manter as pessoas que a gente ama por perto, para não perder esses laços vitais, era preciso se ajustar. É o eu que pensa, ok, a conexão é mais importante agora. Bom, aí vem o eu funcional. Esse é o mestre das regras do jogo. É a parte de nós que aprendeu a operar no mundo, a cumprir o que esperam da gente na escola, depois no trabalho, na sociedade como um todo. É o eu que sabe exatamente como o sistema funciona e como jogar o jogo para ser bem-sucedido. E por fim, uau, o eu sobrevivente. Esse aqui é o nosso estrategista, o resiliente. É a parte de nós que desenvolveu todo tipo de estratégia para continuar, para aguentar o tranco, sabe? Mesmo que o custo para isso fosse se afastar um pouquinho da nossa própria verdade. Foi esse eu que garantiu que a gente chegasse até aqui, de pé. Mas espera aí, o que move tudo isso? Qual é o motor por trás de toda essa adaptação, toda essa construção? É uma das nossas necessidades mais básicas, mais fundamentais, o impulso de pertencer. Pensa numa criança. Para ela, pertencer não é só legal, é uma questão de sobrevivência, literalmente. Manter o vínculo com quem cuida dela é a prioridade número 1. Por isso, a primeira pergunta que o nosso eu aprende a fazer não é quem eu sou de verdade, mas sim o que eu preciso ser para ser amado e cuidado. A segurança vem antes da autenticidade. Então, quem foram os grandes arquitetos dessa nossa construção? Vamos dar uma olhada nas principais forças que ajudaram a moldar essa identidade que a gente aprendeu a ser. Bom, tudo começa em casa, né? A família é o nosso primeiro laboratório emocional. É ali que muitas vezes, em silêncio, sem nenhuma palavra dita, a gente aprende quais sentimentos são bem-vindos na sala de estar e quais é melhor deixar trancados no quarto. A gente aprende o que gera abraços e o que gera distância. E aí a gente sai de casa e pá! A gente dá de cara com a cultura. A cultura é esse grande consenso silencioso que nos ensina o que é ser normal, o que é ter sucesso, o que é aceitável. É o campo de jogo onde a gente aprende a se comparar e a tentar se encaixar nos padrões da tribo. A religião, para muitos, adiciona uma outra camada, uma camada, digamos, espiritual. Ela pode conectar essa necessidade de pertencer a algo divino. Nela, a obediência pode virar uma virtude, e o eu aprende a se alinhar a certas regras para ser aceito não só pelas pessoas, mas por algo maior. E, claro, a escola. A escola é o grande sistema que nos treina para funcionar, para performar. Lá, o nosso valor muitas vezes é medido por notas, por desempenho, e a gente aprende a se adaptar, a criar estratégias para sobreviver ao julgamento e à comparação constante com os outros. Todo esse processo de aprendizado em todos esses lugares nos leva a um ponto crucial, a uma decisão que quase nunca é consciente. É o que a gente pode chamar de a troca silenciosa. E isso não acontece de um dia para o outro, num grande evento. Não, é um processo lento, gradual. É uma série de pequenos ajustes. Uma emoção que a gente engole aqui, uma opinião que a gente suaviza ali. São renúncias silenciosas. E aos poucos, a gente vai aprendendo a dar mais ouvidos às expectativas dos outros do que à nossa própria voz interior. E a troca é basicamente esta. Olha só essa balança. De um lado tem o ser verdadeiro, nossos sentimentos reais, nossos desejos, nossas opiniões honestas. Do outro, o que a gente ganha: segurança, conexão, aprovação. E o que o eu adaptado aprende é que, para garantir o que está de um lado, muitas vezes é preciso abrir mão, negociar o que está do outro. E essa frase resume tudo de forma perfeita.
A verdade passa a ser negociável, o vínculo indispensável. Quando a necessidade de manter aquele laço é absoluta, a nossa fidelidade à nossa própria verdade, bom, ela pode se tornar um pouco mais flexível, né? Mas calma. Agora, chegando ao final, a gente precisa olhar para essa identidade construída, não com julgamento, mas com muita compaixão. Porque, no fim das contas, ela foi uma identidade absolutamente necessária. E se tem uma coisa para a gente levar desta análise é esta. Esse eu adaptado não é um inimigo. Ele não é falso, não é um impostor. Ele foi uma criação brilhante, competente e, mais importante, necessária. Ele nos protegeu. Ele garantiu que a gente continuasse, que a gente sobrevivesse. Pensa bem, ele cumpriu funções vitais. Ele aprendeu a responder ao que o mundo pedia, a manter os laços que nos sustentaram, a funcionar num sistema complexo e a garantir que a gente fosse reconhecido e protegido. A gente precisa honrar essa competência. E para terminar, fica uma pergunta, uma reflexão que abre portas. O que acontece quando esse eu, essa identidade que um dia nos protegeu tanto, começa a nos limitar? O que acontece quando a armadura que nos salvou na batalha do passado começa a pesar e impedir que a gente cresça no presente? Essa é a questão que pode iniciar uma jornada totalmente nova.